Olá, segundo ano, nós vamos começar agora o PET volume 6. A primeira semana do PET volume 6, ele dá uma continuidade a respeito dos vegetais, né? Lembrando do que a gente estudou no PET volume 5, as plantas elas são divididas em 4 grandes grupos, que são briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, onde as briófitas elas não têm vasocondutor de seiva, elas são de pequeno porte, elas são totalmente dependentes de água para reprodução, o transporte acontece através de difusão, não tem semente, não tem flor nem fruto. Já as pteridófitas, elas vão apresentar vasocondutor de seiva, então elas vão conseguir obter um maior porte, uma maior estrutura, mas também elas não vão apresentar nem flor, nem fruto, nem semente. Já nas gimnospermas, que a gente vai ter árvores, né, de grande porte, a gente vai observar a presença de sementes nuas, né? E então elas têm vasocondutor de seiva e tem a presença de sementes nuas. E o outro grupo, que é das angiospermas, que é o maior grupo de planta que existe, com maior diversidade, com maior área de dispersão, né? A gente consegue encontrar as angiospermas em vários ambientes no mundo. Essas angiospermas, como eu estou mostrando nessa imagem, elas vão ter vasocondutor de seiva, então elas vão permitir, né, o transporte, o vasocondutor de seiva permite o transporte de nutrientes numa velocidade maior, né, para toda a planta, então isso permite que a planta atinja uma maior estrutura. Elas vão ter flor, fruto e semente. Apesar de que pode ser que elas tenham flores que às vezes não sejam apreciáveis, né? Às vezes a gente olha assim e pensa, nossa, isso que é a flor, né? Elas podem ter frutos que não são comestíveis, mas todas elas vão apresentar flor, fruto e semente. Isso é uma adaptação muito importante que permitiu com que elas se disseminassem no mundo. Então, essas características facilitam o transporte de gameta, né? Então, por exemplo, se a gente tem uma flor bonita como essa, ela é atrativa, então ela atrai os polinizadores, que são aqueles animais que vão ajudar na fecundação da planta, né? Então, ela tem várias estruturas que vão facilitar com que a gente tenha mesmo essa diversidade. Então, agora a gente vai estudar na semana 1 do PET volume 6 o desenvolvimento das plantas. Eu trouxe esse esquema que está representado no PET, onde a gente consegue perceber as partes da planta. Esse esquema é de uma angiosperma, portanto, é do grupo que tem flor, fruto, semente, tem vasocondutor de seiva, né? Que é o grupo que tem maior diversidade de planta, e a gente consegue observar, então, a presença das raízes. Essas raízes elas vão ajudar na absorção de água, e essa água ela vem junto dessa água os sais minerais, né? Que a planta vai utilizar como fonte para a produção da própria energia. Então, esses sais minerais, eles vão vir a partir das raízes, através do caule, chegar até na última folhinha da planta, porque eles vão ser utilizados para a produção de energia para a própria planta, né? A planta, a gente sabe que todas as plantas, elas conseguem fazer fotossíntese. E aí, esse processo da fotossíntese, ele utiliza-se desses sais minerais, dessa água, para produzir energia para si próprio, né? Para a planta. Que vai ser, parte dessa energia também vai ser armazenada, parte dessa energia vai ser gasta no crescimento da planta, na produção de gameta, na produção de frutos, semente, para a manutenção dessa planta. Então, aqui a gente vê a raiz, essas raízes, nesse caso aqui, ele é subterrâneo, a gente
consegue perceber outros tipos de raízes aéreas, mas isso a gente vai detalhar mais para frente. Então, a raiz subterrânea, ela fica debaixo da terra, né? O caule, esse caule vai dar a sustentação da planta. Aqui também, no interior desse caule, a gente vai encontrar os vasos condutores de seiva, que a gente vai estudar hoje, que são dois tipos de vaso condutor de seiva, né? O xilema e o floema, que vão transportar, ora, os nutrientes, os água com sais minerais até a última folhinha, ora ela transporta a seiva elaborada, que é aquele resultado do processo da fotossíntese para toda a planta. Então, os vasos condutores de seiva, eles vão servir como se fossem as nossas veias e artérias, levando esse nutriente para todas as células, porque a planta, ela é um ser vivo, ela é composta por células, e por ela ser pluricelular, ela tem várias células, né? Então, ela precisa levar esse nutriente para todas as células e também retirar as excretas que precisam ser eliminadas dessas células, né? Então, a gente observa aqui o fruto. Então, se não tivesse escrito aqui angiosperma, a gente poderia identificar como angiosperma pela presença de fruto. Então, se a planta tem fruto, ela é do grupo das angiospermas. Esse fruto, nesse caso aqui, ele está protegendo a semente, porque também a gente vai observar que tem planta que a semente ela vai estar fora do fruto, e esse fruto ele serve tanto para proteger a semente, como para atrair também animais para dispersão de semente. Então, se a gente pensar no fruto saboroso, atrativo, a gente tem animais que vão atrás desse fruto e acabam ajudando na dispersão da semente. Por isso que a gente tem uma gama de planta desse grupo, né? Bem diversa e dispersa também no mundo. Então, aqui a gente tem a semente ela vai dar origem a outra plantinha, né? As folhas, elas vão estar presentes, né? São importantes no processo da fotossíntese, porque elas têm clorofila, essa clorofila ela é sensível à luz, e aí converte a matéria inorgânica em orgânica para a planta, né? Aqui também a gente tem a presença de flor, então tem flor e fruto, angiosperma. A flor, ela vai ser o órgão de reprodução da planta. Então, a gente vai ter planta que vai ter flor hermafrodita, que vai ter as duas estruturas masculina e feminina, ou a gente vai ter planta que vai ter só flor com estrutura feminina e outra planta da mesma espécie com flor de estrutura masculina. Então, a gente tem a flor como órgão de reprodução da planta. E aí a gente tem o grão de pólen, que é o gameta masculino, que precisa ser transportado para a estrutura feminina da flor. Então, a gente vai ver também mais detalhadamente para frente, né? Então, essa flor, depois que acontece o processo da polinização, que é a fecundação, ela vai originar o fruto com a semente, né? Então, se tem fruto e semente, significa que houve a flor, ela foi fecundada e se transformou em fruto e semente. Então, eu trouxe aqui um quadro que é daquele site Planeta Bio, que eu já falei com vocês, que eu acho muito bom para estudar, porque ele é completo, ele é atualizado, ele é, dinâmico, né? Tem vídeo, tem exercícios, então eu acho um site completo. Então, eu tirei esse esquema de lá, né? Dei print lá, e só para a gente compreender de onde vêm esses tecidos vegetais, né? Então, temos um esquema simplificado da gênese e origem dos principais tecidos que constituem os vegetais. Então, o que seria isso? Se a planta ela é pluricelular, ela é formada por várias células. Então, do mesmo jeito que nós animais temos tecido epitelial, vários tipos de tecido, são formados por células semelhantes, que vão desempenhar um papel semelhante, as plantas também. Então, essas plantas, elas têm vários tecidos que vão desempenhar
diversas funções. Então, de onde vêm esses tecidos da planta? Então, a planta, ela vem, a origem desses tecidos é através do meristema, tá? Então, o meristema é uma região onde tem células que ainda não se diferenciaram, elas vão se diferenciar. E aí, quando elas se diferenciam, elas viram células que vão realizar aquela determinado tipo de função. Então, por exemplo, o meristema apical, ele pode originar o procâmbio. Então, esse procâmbio vai originar os vasos condutores de seiva, que são xilema e floema. Esse meristema apical também ele pode originar o meristema fundamental, e esse meristema fundamental origina parênquima, colênquima e esclerênquima, que são tecidos de sustentação da planta. E esse meristema ele também pode originar o protoderme, que é o tecido que vai originar, né, a epiderme, que é o tecido de revestimento da planta, tá? E aí, então, esse meristema, ele vou repetir, uma região onde tem células que ainda não foram diferenciadas. Essas células podem se diferenciar nesses tecidos, tá? E aí, à medida que a planta vai se desenvolvendo, então imagina uma semente. A semente ela vai virar uma plantinha adulta. Então, para que ela vire essa plantinha adulta, ela tem esse processo de diferenciação celular, onde vai ter a origem dos tecidos para que quando ela se torne uma plantinha adulta, ela consiga realizar todos os seus todo o seu procedimento para se manter viva, né? Então, eu trouxe aqui também essa página também lá do Planeta Bio, só para explicar o que é esse meristema, onde ele se localiza, tá? Então, o meristema ele é um conjunto embrionário. Então, se eu falei que a semente vai virar planta, a semente, que é o embriãozinho, né, que tem células que vão se diferenciar ainda, ela vai originar esse meristema. Então, é um tecido embrionário composto por células indiferenciadas, células tronco, né? A célula tronco é igual a nossa célula tronco, que são células que não se diferenciaram ainda. Em intensa divisão celular, mitose. A mitose, ele é um processo de divisão celular onde uma célula vira duas células idênticas, tá? Então, praticamente todos os demais tecidos de uma planta se originam dos meristemas. Foi o que eu acabei de falar. Nos ápices da raiz e do caule, há o chamado meristema apical. Então, bem na pontinha, tanto do caule quanto da raiz, é que tem essas células indiferenciadas aí. Nesse meristema, quando uma célula se divide por mitose, origina duas novas células, sendo que uma mantém-se meristemática, uma continua sem se diferenciar, e a outra se diferencia em um tipo celular. Novos meristemas parcialmente diferenciados surgem a partir da atividade do meristema apical. Então, no meristema apical, aqui acontece várias divisões celulares, né, que é a mitose, originando essas células diferenciadas, que aqui elas estão coloridinhas, olha. Então, a protoderme, tá vendo? Meristema fundamental e o procâmbio. Então, elas originaram daqui. Aqui também a gente tem, ó, o meristema apical da raiz, originando esses tecidos. Procâmbio, meristema fundamental e protoderme. Então, esses tecidos diferenciados, que cada um vai desempenhar uma função, eles vieram do meristema apical. Eu trouxe também um vídeo, que é a sugestão que veio lá do PET, né, para a gente assistir para fechar o conteúdo da semana 1 do PET, volume 6. Pessoal, que é Xara. Agora nós vamos
da parte de anatomia vegetal, conhecer quais são os tecidos que compõem as plantas, bem como as suas características. Então, a anatomia é o estudo da organização interna dos órgãos vegetativos, raiz, caule e folha, e dos órgãos reprodutivos, flor, fruto e semente. Nós vimos o estudo da organização externa da planta, que era a morfologia vegetal. Então, na anatomia, nós vamos entender como a planta se organiza por dentro, quais são os tecidos que compõem cada um dos órgãos. Aqui, por exemplo, nós temos a raiz, e aí foi realizado um corte transversal. E aí aqui na imagem, então, mostra, né, mostra esse corte anatômico e os tecidos que compõem. Então, a gente vai observar que todos os órgãos, eles sempre têm um tecido de revestimento, né, no caso aqui a epiderme, sempre tem um tecido fundamental, que normalmente é composto por parênquima, no caso aqui o córtex possui células de parênquima, e sempre tem um tecido vascular, xilema e floema. Sempre tem um sistema vascular, que é composto de xilema e floema. A gente vai ver que essa é sempre a organização, mas que cada órgão tem as suas particularidades, tem alguns tecidos específicos, e quando a gente vê o corte anatômico, nós vamos conseguir identificar a qual órgão pertence àquele corte. A planta ela é formada por órgãos, raiz, caule, folha, fruto. E esses órgãos, eles são formados por um conjunto de tecidos que têm características específicas. Então, na folha existem um conjunto de tecidos, normalmente composto por um tecido de revestimento, um tecido fundamental e um tecido vascular. No caule é a mesma coisa, na raiz também é a mesma coisa. Mas a gente vai ver que nos diferentes órgãos existem alguns tecidos que não estão presentes. E a forma também como os tecidos se organizam, o grau de desenvolvimento, algumas características específicas vão tornar possível a gente reconhecer que órgão é aquele de acordo com o corte anatômico. Todos os tecidos eles são formados por células individuais que têm características também específicas. Cada tecido será composto por células com características específicas. Aqui, por exemplo, eu destaquei uma célula do xilema, uma célula, um elemento de vaso do xilema. Aqui eu destaquei uma célula floemática, um elemento crivado do tecido floemático. Aqui a gente tem uma célula de esclerênquima. Nós vamos ver que ela tem características bem específicas, que é o fato da parede celular ser bem grossa. Aqui, essa parte aqui é a parte interna, o protoplasma, onde existiriam as organelas, mas com o desenvolvimento dessas células, elas perdem o protoplasma, ele fica morto, então é um tecido morto. E aqui, por exemplo, na raiz tem umas células também que são bastante específicas, que são as células da endoderme, que são revestidas por estrias de Caspres lá na parede da célula. Então, cada tecido a gente vai ver que tem algumas particularidades e que vai facilitar o seu reconhecimento, né, quando a gente vê essa estrutura anatômica. Bom, então, se os órgãos da planta são formados por tecidos, os tecidos eles são formados por células, como as células são formadas? Quando a gente estudou a morfologia da semente, nós vimos que a semente ela tem um tecido de reserva que ocupa a maior parte da semente, né? Então, aqui tudo isso aqui é o tecido de reserva. E a gente viu que ela tem um eixo embrionário. Esse eixo embrionário ele tem uma radícula, né? E ele tem aqui o hipocótilo. A radícula dá origem à raiz da planta e o hipocótilo dá origem ao caule, né? A parte superior, a parte apical da planta. Tanto na radícula quanto no hipocótilo existem células meristemáticas. Essas células têm a capacidade de sofrer divisões sucessivas e elas são células embrionárias. Então, podem originar um ou vários tecidos. Então, são essas células meristemáticas que originam todos os tecidos que compõem os órgãos da planta e, consequentemente, todos os tecidos
estrutura primária. Esses órgãos, eles são constituídos basicamente dos mesmos tecidos primários. Então, formam um sistema, uma continuidade no sistema de revestimento. Então, eu tenho a epiderme da raiz, eu tenho a epiderme e tenho a epiderme da folha. Uma continuidade no sistema fundamental. Na raiz tem parênquima, no caule também, lá na folha também. E o sistema de condução, xilema e floema. A raiz, então, ela vai interligar, ela vai transferir água e nutrientes por meio do xilema, passando pelo caule e chegando até as folhas. Então, o sistema de condução ele é contínuo. As folhas a mesma coisa, ela vai produzir os produtos fotossintéticos, os fotoassimilados, e esses fotoassimilados eles têm que chegar lá até as células da raiz. E esse transporte acontece via floema. Então, lá o floema da folha está interligado, então, com o floema da raiz. Então, todos esses tecidos, eles formam um sistema contínuo por toda a planta, interligando, então, todos os órgãos. Então, em todos os órgãos da planta, caule, raiz e folha, sempre haverá uma organização única e básica para todos esses órgãos, né? Sempre vou ter o sistema de revestimento, logo em seguida o sistema fundamental e, mais internamente, o sistema de condução. O sistema de revestimento ele é composto pela epiderme, o sistema fundamental, parênquima, colênquima, esclerênquima, e o sistema de condução, xilema e floema. A gente vai ver que a epiderme tem essa função de revestir e proteger a planta, né? Nós vamos ver quais são as características desse tecido e suas funções. Vamos ver que os parênquimas eles têm muitas funções, reserva, fotossíntese. A gente vai ver que o colênquima e esclerênquima estão muito relacionados com a sustentação da planta, e xilema e floema responsáveis, né, pela condução da seiva bruta e seiva elaborada. Então, esse vídeo é sugestão do PET. Oi, pessoal, quer aproveitar? Então, a gente finaliza a aula de hoje. Oi, pessoal. A gente finaliza, então, com esse vídeo curtinho, tem menos de 2 minutos, que mostra o processo de germinação de uma semente, no caso aqui, a semente do feijão. Então, mostra a produção dessas estruturas, né? Tanto da raiz, que no caso é subterrânea, do caule, a partir da semente, que tem toda essa estrutura embrionária, que vai permitir a produção dessas estruturas que vão sustentar, manter a planta adulta.
lindo, né? Então, se ainda assim, depois dessa aula, tem alguma dúvida com relação à aula ou com relação à matéria que não foi dita aqui, entre em contato comigo, não fique com dúvida. Eu agradeço por assistir. Até a próxima, até semana que vem, se Deus quiser. Fique com Deus. Tchau, tchau.